Capítulo 4 6 técnicas excelentes para causar impressões favoráveis. Estas são 2 formas para se causar péssimas primeiras impressões. Você jamais terá uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. Provavelmente já ouviu sua avó lhe dizer isso. E ela nem precisou de um computador sofisticado para saber que as pessoas formam até 90% das opiniões sobre você em menos de 4 minutos. Ou que elas fazem pelo menos 25 julgamentos, incluindo idade, renda, educação, influência, amizade e confiabilidade. Elas até mesmo decidem que quantia lhe emprestariam antes de exigir uma garantia. Felizmente, existem 4 aspectos sobre os quais você pode exercer algum controle: o aperto de mão, o seu sorriso, a sua roupa e o seu espaço pessoal. Técnica 1. O poder da palma da mão. Um dos mais eficazes sinais da nossa linguagem corporal e um dos menos notados é o uso da palma da mão. Quando usada corretamente, a palma da mão concede ao seu usuário um grau de autoridade e de comando não verbalizado. Existem 3 posições básicas para a palma da mão: espalmada para cima, espalmada para baixo e fechada com o dedo estendido. As diferenças na força de cada posição são explicadas a seguir. Digamos que você peça a alguém para que vá para um outro ponto do cômodo. Partimos do princípio que você usará o mesmo tom de voz, as mesmas palavras e expressões faciais e mudará apenas a posição da palma da mão. A mão espalmada para cima é um gesto não ameaçador e a pessoa a quem você fez o pedido não se sentirá intimidada. Este é um gesto usado desde a época dos homens da caverna e serve para mostrar que você não porta armas. Quando a palma da sua mão está virada para baixo, você imediatamente transmite uma ideia de superioridade. A pessoa a quem se dirigiu sentirá que recebeu uma ordem e por isso poderá hostilizá-lo, sobretudo se ela achar que você não tem direito de ser tão autoritário. Se você usar continuamente a posição de mão espalmada para baixo enquanto estiver fazendo uma apresentação, é bem provável que seja rejeitado por parte do seu público. O dedo estendido se torna um bastão simbólico, com o qual a pessoa que fala subjuga metaforicamente seu interlocutor. É um dos gestos mais irritantes que um apresentador pode usar, ainda mais quando acompanha o ritmo das suas palavras. Pesquisas sobre as posições da mão espalmada para baixo e o dedo estendido mostram que, além de classificar os apresentadores que fazem esses gestos como mais agressivos, autoritários, presunçosos ou arrogantes, os ouvintes se lembram menos do que eles disseram. Isso ocorre porque o ouvinte julga a atitude do apresentador em vez de ouvir as informações que ele transmite. Se você costuma usar o gesto do dedo estendido, tente praticar a mão espalmada para cima e para baixo. Você descobrirá que uma combinação dessas posições pode produzir um ambiente mais relaxado e um efeito mais favorável em seu público. Técnica 2. O aperto de mão. O hábito de apertar as mãos é um vestígio pré-histórico. Sempre que se encontravam, os homens mantinham seus braços estendidos e as mãos espalmadas para mostrar que não estavam segurando ou escondendo armas. Esse gesto da palma no ar foi se modificando ao longo dos séculos, e outros, como os de palma levantada, o de palma sobre o coração, e numerosas variações foram surgindo. A forma mais moderna desse antigo ritual de cumprimentar é unir e balançar as mãos para cima e para baixo, utilizada na maioria dos países não asiáticos, tanto no cumprimento inicial quanto no da despedida. As mãos são normalmente sacudidas de 3 a 7 vezes. Em vista do que já foi dito sobre o impacto de uma ordem dada com uma mão espalmada para cima e a palma espalmada para baixo, vamos investigar a relevância dessas 2 posições no aperto de mãos. Digamos que você acabou de cumprimentar
com um aperto de mãos uma pessoa que acabou de conhecer. Um desses 3 sentimentos será transmitido inconscientemente. 1. Superioridade. Essa pessoa está tentando me dominar, é melhor me precaver. 2. Submissão. Posso dominar essa pessoa, ela fará o que eu quiser. 3. Igualdade. Gosto dessa pessoa, vamos nos dar bem. A superioridade é transmitida quando você vira a mão de modo que a sua palma fique para baixo no aperto de mãos, a do punho ilustrado na figura 2. A sua palma não precisa estar voltada para baixo em relação à palma da outra pessoa. Isso indica que você quer assumir o controle. Estudos feitos com 54 gerentes sêniores bem-sucedidos revelaram que 42 deles iniciaram o aperto de mãos e usam o tipo controlador. Este não é indicado para estabelecer uma identificação, porque é considerado intimidador pela maioria das pessoas. Ele é usado basicamente por homens. Assim como os cachorros demonstram submissão ao se deitarem de barriga para cima e expõem suas gargantas a um possível agressor, nós humanos usamos o gesto da mão espalmada para demonstrar submissão. O oposto do aperto de mãos controlador é oferecer a mão com a palma virada para cima, figura 3. Ele é especialmente eficaz quando você quer ceder o controle a outra pessoa ou deixar que ela se sinta no comando. Pode indicar também que você pode ser intimidado. Como estabelecer uma identificação com o aperto de mãos? Existem 2 regras para estabelecer uma identificação com o aperto de mãos. A primeira, manter as palmas retas, nem controlador nem submisso, mas igual, figura 4. Isso faz com que todas as pessoas se sintam à vontade e não sejam intimidadas. A segunda, aplicar a mesma pressão que você receber. Isso pode significar que se, por exemplo, você estiver sendo apresentado para um grupo de 10 pessoas, provavelmente irá variar a pressão várias vezes e fazer vários ajustes no ângulo das mãos. Com esse tipo de aperto de mãos não há vencedores nem vencidos, portanto ninguém se sente intimidado. Ele faz as pessoas se abrirem a novas ideias com mais facilidade e serem menos críticas em relação aos outros. O aperto de mãos que se deve evitar. Evite cumprimentar um desconhecido usando as 2 mãos. Embora você possa querer transmitir sentimentos de boas-vindas, cordialidade e confiança, esse gesto causa um efeito totalmente oposto. Quem recebe esse aperto de mão vê o outro como falso, pouco confiável ou hipócrita. Técnica 3. Segure objetos com a mão esquerda. Procure segurar pastas, papéis, maletas, bolsas e bebidas com a mão esquerda. Além de cumprimentarmos outras pessoas com a mão direita, a maioria de nós usa essa mesma mão para abrir portas, mover cadeiras ou acenar. Se, por exemplo, você é apresentado com alguém enquanto está segurando uma bebida gelada em sua mão direita, será obrigado a passar a bebida para a mão esquerda. Mesmo que faça isso com cautela e não derrame nenhuma bebida no sapato de ninguém, a mão gelada e úmida que a outra pessoa vai sentir ajudará a formar a primeira impressão sobre você: frio, pegajoso e maçante. Se estiver segurando documentos em sua mão direita e trocá-los para abrir uma porta, mover uma cadeira ou responder a um cumprimento, você poderá deixar cair tudo e ficar parecendo um perfeito idiota. Técnica 4. O poder do sorriso. Os seres humanos são os únicos animais terrestres que retraem os lábios para revelar os dentes sem que isso seja uma ameaça de mordida. O sorriso tem como origem um gesto de conciliação e também é usado pelos macacos e chimpanzés para mostrar que não são perigosos. Nossa pesquisa sobre esse gesto indica que quanto mais você sorri, mais as outras pessoas vão se aproximar, olhar nos seus olhos, tocá-lo e desejar ficar mais tempo com você. Em outras palavras, sorrir é ótimo para a sua vida pessoal e profissional, porque transmite a ideia de que você não representa uma ameaça. Técnica 5. Respeite a territorialidade. Cada um de nós possui ao redor do corpo
uma circunferência de espaço conhecida como espaço pessoal. O diâmetro depende da densidade populacional e da cultura do lugar. Por exemplo, pessoas de classe média, criadas na maioria das cidades onde o inglês é a língua nativa, precisam de um espaço pessoal de cerca de 46 centímetros. Por isso, em situações não ameaçadoras ou sociais, elas se mantêm cerca de 1 metro de distância de outras pessoas. Em muitas partes da Europa, Mediterrâneo e América do Sul, o espaço pessoal exigido pelos nativos é cerca de 30 centímetros. Isso significa que eles poderão ficar perto demais para os outros ocidentais, podendo ser vistos como inconvenientes. Se duas pessoas da região do Mediterrâneo estivessem conversando de pé a 30 centímetros uma da outra, elas provavelmente se sentiriam confortáveis. No entanto, se uma delas fosse de Londres e a outra de Roma, a de Londres poderia achar que a outra estaria tentando uma abordagem sexual ou agressiva. Se você estiver de pé conversando com uma pessoa e perceber que ela se afasta toda vez que você se aproxima, mantenha a distância. Ela está lhe dizendo que essa é a quantidade de espaço que ela precisa para se sentir à vontade. Um assunto delicado. Existem vários povos que gostam muito do toque, e isso complica ainda mais a comunicação eficaz entre culturas diferentes. Nestes casos, as estratégias são simples. Imite a frequência de toques que receber. Se a pessoa não estiver tocando você, deixe-a em paz. Se ela for, por exemplo, italiana ou francesa e tocá-lo constantemente, retribua o toque. Ou ela poderá achar que você não gosta dela. Técnica 6. Vista-se para o sucesso. As roupas cobrem até 90% do seu corpo e influenciam muito o modo como as pessoas avaliam sua integridade, sua credibilidade, seu conhecimento, sua autoridade, seu prestígio social e sua reputação profissional. Embora essa sessão não se proponha a analisar cada componente do vestuário, darei a fórmula para que você se vista de maneira adequada. De modo geral, as mulheres erram mais do que os homens por terem acesso a uma variedade maior de estilos, cores e modelos. No entanto, embora os homens tenham menos opções e menos roupas, a maioria deles não possui uma área específica no cérebro que lhes permita combinar corretamente os padrões e modelos. Além do que, 1 em cada 8 homens é daltônico para o vermelho, azul ou verde. Qual é a diferença entre um homem solteiro e um palhaço de circo? O palhaço sabe quando está vestindo roupas engraçadas. O segredo para se vestir corretamente no trabalho está na resposta a essa pergunta: como seu cliente potencial espera que você se vista? Pode parecer confiável, agradável, competente, bem informado, bem-sucedido e acessível. Como você deveria se vestir na opinião deles? Que tipo de terno, camisa, blusa, gravata, saia, sapatos, relógio, maquiagem e penteado deveria usar? Como é a opinião do seu cliente potencial que vale nesse caso? Vista-se para ele. Isso variará de região para região, e embora estilos de roupas sejam influenciados pelo clima, existe um determinado padrão que uma pessoa bem-sucedida seguiria em sua região. Mas conheço os executivos importantes que se vestem muito mal. Algumas pessoas poderiam argumentar. Esses são exceções, não são a regra. Em geral, as pessoas acham difícil confiar em quem se veste de forma inapropriada. Se você juntasse os líderes mundiais e os executivos mais prósperos, veria que eles se vestem de acordo com um padrão, e esse é o padrão mais seguro a se seguir. Não se prejudique vestindo-se segundo seu próprio gosto ou grau de conforto. Vista-se de acordo com as expectativas do seu cliente. Ao se vestir como seus clientes potenciais, você fará com que eles se sintam à vontade, mas isso não garante que vão querer se associar a você.